Olá, muito bom dia, graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus. Vamos dando sequência ao nosso devocional diário. Eu quero compartilhar mais um texto do profeta Abacuque com você. Ontem nós falamos sobre perseverarmos em oração e a intenção não era dar sequência nesse assunto, mas hoje, ao longo do dia, o Senhor foi ministrando algumas coisas no meu coração. Quero compartilhar com você um texto de Abacuque, capítulo 3, versículo 17, talvez o mais famoso daquilo que Abacuque escreveu. Assim está escrito: Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja mais gado. Todavia, eu me alegro no Senhor e exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza, e faz os meus pés como os da corça, e me faz andar altaneiramente. Olha só, irmãos. Ontem nós falamos sobre perseverarmos, nos mantermos posicionados em oração, porque o Senhor sempre responde e também revela o mais profundo daquilo que de alguma forma nós estamos pedindo. Abacuque, as suas orações aqui desde o capítulo 1 era para compreender, ele procura entender, discernir aquilo que o povo e ele estava inserido nesse contexto, eles estavam vivendo, ele procura discernir através da sua fé. Então ele recorre direto ao Senhor, pedindo uma resposta de Deus para ele. E o Senhor, ele entrega essa resposta para ele. E é maravilhoso isso. Porque a resposta que Deus entrega a Abacuque talvez não fosse tão agradável como Abacuque esperava e o povo também esperava. O povo nesse tempo, na altura aqui, tinha se desviado dos caminhos do Senhor. Havia passado por uma grande reforma do rei Josias, uma restauração dos altares ao Senhor, uma destruição dos altares idólatras, mas essa altura aqui o povo havia se desviado novamente da presença do Senhor. E assim o cálice de ira do Senhor se encheria e o juízo do Senhor estaria presente na vida do povo de Israel naquele momento. Lembramos aqui que Deus ele é tardio em irar-se, ele procura sempre nos corrigir, nos alertar, nos ensinar, mas quando assim nós nos tornamos inflexíveis, ele também se torna um tanto quanto inflexível. Ele permite que nós andemos os nossos caminhos. E o contexto histórico era esse, um povo que não se dobrava, não se rendia àquilo que Deus estava trazendo, mas Abacuque queria uma resposta, e assim chega a resposta. E a resposta não foi tão positiva como talvez Abacuque esperava. Eu preciso lembrar você que através desses escritos aqui relacionados no testemunho de Abacuque, eu vejo como um testemunho esse escrito de Abacuque, ele lembra que por muitas vezes, quando nós estamos passando por alguma dificuldade, a resposta do Senhor para aquela dificuldade que nós estamos enfrentando talvez seja uma dificuldade ainda maior, para que a nossa fé ela seja provada, nós sejamos testados pelo Senhor e assim, quando nós perseverarmos a nossa fé, ficarmos alegres por essa aprovação, a nossa fé ela será edificada, nós também intensificaremos a nossa perseverança e assim o Senhor nos aprovará diante dessa aprovação. O final da história foi esse, aquilo que Deus havia iniciado nesse tempo aqui de Abacuque, se cumpriu. Houve a invasão ali do território de Judá e todo o povo ali, de forma primária, os líderes, os sábios e tudo mais, eles foram sequestrados, eles foram levados para o exílio babilônico como consequência dos seus atos. Não como um ato de ira do Senhor, mas sim como uma colheita daquilo que de alguma forma eles haviam plantado por, assim, negar a sua própria fé. Nessa altura do campeonato, Abacuque só queria uma resposta e Deus assim deu. E diante de toda essa história que eu passei para você de forma introdutória, ele encerra o seu livro com essas citações que eu compartilhei com você. Que mesmo que ainda a resposta dele não fosse a resposta de Deus não fosse aquilo que lhe agradasse, Abacuque ainda permaneceria crendo, se exultando e adorando ao Senhor. Como é difícil isso, né, irmãos? É tão bom ser crente, tão fácil ser crente quando as coisas estão indo bem, mas quando nós passamos por algumas adversidades, por algumas incertezas das nossas vidas, é ali, exatamente ali que Deus se manifesta. Um grande escritor do meio teológico e literário também, C.S. Lewis, ele fala que uma das faces que o Senhor se apresenta é em meio ao caos. Ele vem como um refrigério para as nossas almas. C.S. Lewis fala que diante do caos é um processo e é um motivo exclusivo para que o Senhor ele possa se manifestar. Talvez eu e você precisemos passar por algumas situações que desagradem o nosso coração, frustrem os nossos planos e sonhos para que a nossa fé de alguma forma ela seja alimentada e assim como C.S. Lewis disse, no meio do caos o Senhor possa se apresentar sobre as nossas vidas. Veja só que poderoso, irmãos. Então é muito importante que nós estejamos conectados e alinhados com o Senhor e tenhamos esse posicionamento de Abacuque, que nós estejamos buscando, sim, através da nossa fé, as respostas do Senhor e quando essas respostas chegarem, que isso não venha gerar frustração se assim não estiverem alinhadas com aquilo que nós imaginamos. A Bíblia diz aqui que Deus ele envia um povo ainda mais duro, ainda mais severo sobre o povo de Israel, no caso os caldeus ali, que conduziriam o povo ao exílio babilônico, para que de alguma forma existisse um processo ali de correção, alinhamento, e que o povo pudesse se voltar verdadeiramente para o Senhor. E por vezes será assim na minha e na sua vida. Vamos orar, irmãos? Pai, no nome de Jesus, nós queremos te louvar nessa manhã, Senhor. Queremos te agradecer, elevar o teu santo nome, Senhor. Lembrar que nós somos totalmente dependentes do Senhor. Como Abacuque disse aqui, Senhor, ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na vide, Senhor, ainda que o produto da oliveira minta, Senhor, ainda que não haja gados no campo, ainda não exista ovelhas ali no aprisco, Senhor.
que nós venhamos, assim, nos exultar, Senhor, nos confortar, Senhor, que nós venhamos nos alegrar na Tua presença, Pai. Porque, afinal, é isso mesmo que importa nas nossas vidas. Então, ensina-nos, Pai amado, a Te adorar nos tempos ruins, Pai, naquilo que nós julgamos como tempos difíceis, Paizinho. Nos ensina, Senhor, aumenta a nossa fé nessas estações. É isso que eu declaro sobre a minha vida, sobre a vida dos meus irmãos aqui nessa manhã. Que nós sejamos moldados pelo Senhor e que a nossa fé nesta manhã seja potencializada e que os nossos olhos se abram para o mundo espiritual, que os nossos ouvidos ouçam aquilo que o Senhor deseja falar, deseja fazer através dessas estações que por vezes nós passamos, Paizinho, para que em nome do Senhor Jesus, cada um dos aprendizados sejam retidos e nós saímos ainda maiores como servos do Senhor, como adoradores do Senhor, mas principalmente saiamos cada vez mais parecidos com o Senhor Jesus Cristo, cada vez mais parecido como a nossa identidade que o Senhor deseja como filhos de Deus. Em nome do Senhor Jesus, para a glória de Deus. Amém. Amém, meus irmãos? Que Deus abençoe sua vida, seus sonhos, os seus planos e não desanime. Deus é com você. Que o Senhor te abençoe.